Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, hoje eu trago a vocês um texto do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 30, 31 e 32, que dizem o seguinte: Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Jesus disse aos judeus que creram nele: Vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus conversa aqui com aqueles que acabaram de crer nele. O texto diz que muitos o estavam ouvindo no que estava sendo dito nos versículos anteriores. Jesus estava falando sobre a sua volta, Jesus estava falando sobre quem ele era, e muitos acreditaram que ele era de fato Jesus, o Filho do Deus vivo, que ele era o Messias esperado, que havia de vir. E muitos judeus, por crerem nas evidências de que Jesus era o Cristo, então decidiram segui-lo. E Jesus então dá uma declaração a respeito do discipulado. Ele disse: se vocês verdadeiramente permanecerem fiéis a meus ensinamentos, serão meus discípulos. Se vocês permanecerem fiéis a meus ensinamentos, serão verdadeiramente meus discípulos. O que faz de uma pessoa um discípulo verdadeiro de Jesus? Seguir os seus mandamentos. Essa é a grande questão. Por que é então que Jesus nos coloca no discipulado numa estrutura que nos parece algumas vezes mais humana do que propriamente divina? Porque o processo do discipulado do Novo Testamento, conforme nós temos estudado nos últimos áudios, é um processo em que Jesus diz que nós devemos fazer discípulos, nós devemos cuidar de pessoas, nós devemos tocar na vida das pessoas. A verdade é que o processo do discipulado é espiritual, é divino, tem a ver com obedecer a Jesus, mas há uma coisa para a qual nós precisamos atentar. Não é possível que nenhum de nós, homens ou mulheres, tenhamos condições de seguir a Jesus da maneira que devemos, se não formos orientados, exortados, cuidados e guardados uns pelos outros. O autor de Hebreus chega a dizer que até mesmo Jesus, o Filho, aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu, por meio das coisas que padeceu. O que quer dizer que o processo de obediência e o processo de aprender a ser semelhante a Jesus, o processo de tomar os seus mandamentos e seguir não é um processo muito pacífico e muito natural a nós. Lembremos que o apóstolo Paulo, na sua carta de Efésios, diz que nós viemos de um mundo onde éramos influenciados pelo pensamento do mundo, pela ideia que está vigindo no mundo em que nós estamos, que há espíritos malignos que operam no entendimento no mundo, aquilo que alguns teólogos e alguns filósofos decidiram chamar de espírito de época. Nós estamos sujeitos ao espírito do nosso tempo. Costumamos pensar de maneira média, razoável, de acordo com o espírito do nosso tempo, os pensamentos médios do nosso tempo. E esses pensamentos nem sempre ou muito raramente vêm da parte de Deus. E então, Jesus nos exorta que uma pessoa só pode ser considerada verdadeiramente seu discípulo se obedecer aos seus mandamentos. E nós não conseguimos obedecer aos seus mandamentos de maneira simples, direta e voluntária. Algumas vezes precisamos passar por processos de tratamento, por processos de exortação, por processos em que outros irmãos que estão ao nosso redor, maduros, que conhecem o Senhor Jesus, que são experimentados no Senhor Jesus, nos ajudam a entender quem somos, nos ajudam a enxergar os nossos problemas e pecados e corrigem a nossa vida, corrigem o nosso comportamento, corrigem o nosso padrão de personalidade. Por fim, Jesus termina dizendo: então, depois que você permanecer fiel aos seus mandamentos, você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. O conhecimento da verdade só pode vir
por meio de uma vida de cumprimento dos mandamentos. Não é possível conhecer a verdade no sentido apenas da gnosis, da palavra grega, do conhecer, nesta intenção intelectiva do conhecimento. Mas o conhecimento para Jesus está profundamente ligado à experiência. Portanto, enquanto você não experimentar no seu corpo, na sua vida, na sua carne, a obediência a Jesus, dificilmente você conseguirá ser um discípulo verdadeiro e dificilmente você conseguirá ser liberto pela verdade. A verdade só tem poder de operar na vida daquele que tem experimentado o mandamento de Jesus ou os mandamentos de Jesus e obedecer os mandamentos de Jesus. Nesse sentido, mais uma vez eu queria convidar você à experiência do discipulado, a experiência não de ouvir uma pessoa falando, mas de ser ensinado a como viver e como fazer, como cumprir os mandamentos de Jesus. Cumprindo seus mandamentos, você vai conhecer a verdade. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe.